Então vamos girar, a palavra está aberta para vocês. Enfim, não preciso dizer, né, o quanto é particular, infelizmente, o quanto é particular o momento. Né? Enfim, quem sabe a gente consegue criar alguma sistemática desse tipo de evento, fora necessariamente de um evento de grupo, fazer algo mais sistemático, que a gente pode conversar, Marcelo, né? Até para fazer outros espaços. Me lembrou agora essa disciplina que... Só para ilustrar, me lembrou essa disciplina que está acontecendo aqui pelo Instituto de Artes, que é o Diálogo de Saberes, né? Que é uma disciplina de graduação oferecida aqui no IA, todas as segundas-feiras à tarde, onde os professores são mestres de outras culturas, de outras tradições. Eu não sei se possivelmente nós possam estar sendo aqui por questão de espaço, ela é do IA. Então, isso é uma coisa interessante, né? Isso pensar assim, daqui a pouco pensar algo na linha de planejamento urbano com uma disciplina oferecida por um integrante de ocupações, isso seria algo bombástico. Eu só abelhando um pouco em voz alta. Eu tenho a impressão que eu já te conheço de Pelotas, porque tu estavas lá e é sobre isso que eu queria falar, só porque algumas coisas que foram faladas eu pensei na coisa da troca, então eu também queria trocar um pouco e dizer que esse evento que está acontecendo aqui, esse diálogo faz com que seja possível a gente pensar junto com vocês nesse espaço público e na produção de uma cidade mais justa, ela só é possível a partir desse diálogo. Né? Então eu fico super feliz de novamente estar ouvindo, né, e poder estar também aqui agradecendo, né, por essa fala de vocês, no sentido de dizer que esse lugar em que a gente se encontra, que eu me encontro como uma estudante de pós-graduação, pensando no espaço urbano, espaço público, me acalenta saber que isso está acontecendo também em rede, essa discussão também está acontecendo em rede, da rua para a instituição, da instituição para a rua, né? E lá em Pelotas tem a ocupação Canto de Conexão e a ocupação 71, que são parcerias que eu dialogo muito, assim, tenho pouco para falar e muito para conhecer, assim, né? Então, enfim, queria dizer que essa rede está acontecendo nesse sentido da gente tentar romper essa bolha, né? Essa bolha aqui, institucional, dentro da universidade, que pensa que está criando algo muito novo, que está pensando algo muito novo, na verdade, a prática é que está fazendo, né? Enquanto a gente fica pensando, a prática está acontecendo, então a gente tem tudo para aprender com vocês, assim, tá? Então é um prazer te ver de novo, aqui te ouvir de novo. Boa tarde, gente. Eu trabalho com arquitetura, pesquisa nessa área, e fiquei muito... A gente vem nesses dias discutindo uma série de questões que passam ou pelo entendimento, ou pela percepção de coisas que hoje foram tratadas de formas até bastante bem colocadas. Eu queria destacar porque eu encontrei uma ponte. Aquela questão do muro também, né? Como derrubar muros, fazendo buracos, construindo pontes, criando frestas, mas a brecha, a fresta, a fissura, ela tem sido uma imagem recorrente que tem aparecido em todos os debates. No campo da arte, sobretudo, mas está ficando cada vez mais evidente que a maneira não é no confronto do tamanho do muro que o muro realmente pode cair em cima da gente. Mas o que eu queria trazer como pergunta para a mesa, especialmente para Ezequiel, porque falou disso, e a Iris também falou da questão, em vez de pensar em interdisciplinaridade, eu queria falar de interculturalidade. Então a questão é como vocês veem a aproximação entre o movimento de moradia com o movimento cultural. Aonde a cultura e a moradia se encontram, se fortalecem. Já que você falou de dançar, lá em São Paulo, o pessoal do Baixo Centro fala que não foi feita para dançar. E a gente tem falado de dança, de movimento de corpo, e tudo passa pelo corpo, que atravessa e é atravessado. Então, não é à toa que o projeto tem um ateliê, que não é só para gerar renda, é para se expressar. E eu lembro da Tati falando, as nossas crianças têm o direito de se expressar. A partir da experiência, da vivência que elas têm, que às vezes se coloca em confronto com o tipo de educação que é oferecida na escola, que pensa a criança de forma, muitas vezes, um pouco imbecilizada, né? Como vou receber tudo aquilo. E a criança, quando se coloca, gera um tipo de perturbamento dentro daquela ordem e nem sempre a escola sabe como lidar com isso. Talvez não saibam. E aí, como é que a gente vai aprender? Eu queria ouvir um pouco de vocês a relação da cultura e da arte. Uma pergunta que eu tenho feito pode a prática artística, que não é só as artes visuais, pode a prática artística construir lugar? E aí, quando você fala do vamos dançar, que a festa faz parte, e na nossa cultura, sobretudo, a festa faz parte, como um lugar de encontro,
né, onde as coisas podem criar certa síntese, como é que isso está sendo, de certa maneira, atravessado, articulado nesses movimentos de moradia, etc. Ezequiel Iris, mas você falou da questão também de uma prática artística cultural, já tive lá, então acho que isso pode ter passado nós todos também, e a questão da mulher acho que está justo. Não, mas eu acho que a Miraval tem essa relação, então... Pois é, assim, essa tua pergunta é boa, porque assim, não é só nas ocupações de moradia que tem, né, essa questão da cultura, assim. E a gente leva muito isso lá para Miraval também, quando a gente busca pessoas, né, profissionais que possam dar oficinas lá. Que não é só voltado para as mães, é voltado principalmente para as crianças, para que elas tenham uma outra visão, né? Que às vezes no processo de vida delas, elas não têm como tá ali com a cultura, né? Ligada à cultura. Por isso que a gente faz várias oficinas de cultura lá dentro. E a cultura ela se faz necessário, né? Para como um todo, assim. Porque a arte, o ser humano, a maneira não deixa de ser uma arte, né? Então a gente não pode se negar de conhecer a arte também como um todo, né? E ela se faz presente cada vez mais para a gente até entender a existência de muitas coisas. Então a arte tem que estar presente dentro das ocupações, é necessário e a gente faz isso acontecer, né? Não só dentro das ocupações, dos movimentos, mas em todo tipo de ocupação. Né, para que o povo possa ter cultura, e a arte é um meio forte de cultura. E uma maneira de criar instrumentos comunicativos também. Exatamente. Como é que você fala com o outro, a arte pode encontrar outros meios para falar, para além daquele discurso que não fala. Exatamente, porque tem muitos artistas, tem muitas pessoas que fazem a arte uma maneira de se expressar que elas não conseguem se expressar verbalmente. Né? Então, eu acho que todo tipo de arte, todo tipo de cultura, ela tá ligada totalmente aos movimentos, e isso a gente faz crescer cada vez mais. Ressaltando bem ligeirinho, assim, um negócio que eu lembrei, é que a Miraval foi convidada para estar na ONU Mulher, que vai ser em Buenos Aires, assim, que é para ver a dimensão que a gente se colocou, né? A dimensão do nosso trabalho, e não deixa de ser uma arte também, né? Porque alguns militantes vão para Buenos Aires não só para estar lá falando sobre a Miraval, mas falando como as mulheres latino-americanas também, né? Porque a gente vai estar lá representando, e creio que a maioria, né, de outros lugares também vão estar lá presentes. Então, é uma forma de arte também, né? Não é só lá debater, é uma forma de praticar arte. Então, essa questão cultural, assim, acho que para nós, eu falei hoje de manhã, eu gosto de enfatizar isso, né? Eu sou descendente de uma índia Guarani, né? Nasci na beira da estrada, o meu pai era negro, descendente da região das Palmeiras das Missões, e fui adotado por Porto Alegre com 6 anos por uma mulher libanesa que foi comprada. Então, quando a gente fala de troca de cultura, né, eu acho que um pouco do que tudo o que a gente acaba assimilando no processo se dá também da forma também que a gente acumula muitas coisas do ponto de vista de que vão neutralizando a possibilidade, inclusive, do diálogo entre as diferenças, né? E a gente é construído para isso. Quando a gente começa a criar ambientes onde ele quebra com esse paradigma, ele cria essa nova relação. Eu olhando agora para a Ivone, né? A Ivone provocou hoje de manhã a questão da discussão da segurança alimentar, da nova relação do MST que está se colocando de uma outra forma na sociedade e tal, que é uma forma que parece ter uma maior aceitação. É porque na realidade hoje tem isso, quer dizer, o MST também, ele está, de certa forma, impregnado já na cultura brasileira. Pode a galera achar dizer que não quer,
mas ele está ali, entende? Se nós perguntar para todo mundo aqui, todo mundo tem opinião sobre a MST e a reforma agrária. Todo mundo tem. Se nós perguntar aqui sobre reforma urbana, poucos têm. Entende? Então, a discussão da cidade, a discussão do novo, da diferença dessa psicose urbana, ela precisa avançar muito ainda. E daí, como estava falando aqui, eu até anotei, né, essa questão da colonização, e aí tem a letra do Faces da Morte, que retrata, né, nitidamente isso, né? A forma que foi tratada a questão da escravidão nos Estados Unidos e a forma que foi tratada no Brasil. Quer dizer, a diferença de uma lacuna de tempo muito próxima, aqui no Brasil eles criaram a Lei Vergueiro para poder mudar a forma do direito de posse ou propriedade. Então, assim, aqui, na verdade, né, o negro, como, né, o Código Civil, ele destaca muito, bem nítido isso, né, o que é propriedade móvel, o que é propriedade não móvel e tal. Então, assim, eu acho que essa relação de cultura, ela está nisso. A gente precisa avançar quando fala da música, quando fala da alimentação, quer dizer, nós precisamos criar as redes, nós, enquanto urbanos, movimentos urbanos, nós precisamos, a gente está impregnado e contaminado e necessita de continuar, às vezes, né, a gente quando vê, está lá comendo porcaria, se envenenando e tal, mas a gente sabe, né, a história a gente sabe que não é para fazer aquilo ali, que é para a gente estar lá fortalecendo, né, a economia do pequeno agricultor, né, a agricultura familiar e tal. Agora a gente dá o passo seguinte, que é a produção de cerveja, nossas festas, nós não vamos ficar fortalecendo a Ambev mais, nós vamos produzir a nossa cerveja, quer dizer, a Ambev é uma das potências que explora o Brasil inteiro, entende? Aí também é óbvio que tem a galera que diz, mas agora esse é o movimento dos hippies, porque na realidade a galera agora é apreboizada ganhando dinheiro na cerveja artesanal. Galera, a fórmula do produto, ela é livre. Certo? Vai do interesse de cada um de querer produzir uma outra forma, onde o meio de produção está na nossa mão. E é isso que a gente está fazendo. Então, essa nova cultura também é de ver que as pessoas vão mudando o hábito. Né? E esse ambiente das festas, que estava falando, né, sobre a questão defesa pública da Saraí, uma forma irreverente de defender, defesa pública da alegria, a galera do Arruaça, vamos para a Arruaça e tal, quer dizer, vai surgindo outras formas de dar risada e debochar do capitalismo, dizer, olha, cara, certo, nós estamos se organizando, certo, vocês estão achando que a gente está fora de rede? Não, é ao contrário. Nós temos, a gente falava de manhã, né? Quer dizer, é nesse momento que está todo mundo dizendo, nós estamos em crise, que horror, não sei o quê. Cara, não é um momento do horror. É um momento da gente se aproximar, cada vez mais, se fortalecer, se enxergar e outra, saber quem é que está do nosso lado, de verdade, e a partir disso, bom, daí manda eles segurarem a onda lá com as receitas que eles ficam inventando o tempo inteiro, né? E tirar as vendas, cair as vendas. Especialmente o projeto arquitetônico que prevê a retirada da grade e cria um espaço entre culturas, para mim a potência disso, como possibilidade de presente e futuro, é imensa. Então não é à toa, isso é muito forte no projeto, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essa perspectiva do lúdico e da cultura, nessa forma de pensar aproximações, senão são outras bolhas que se criam por aí, né? Só para, na verdade, assim, para a galera entender, assim, a gente estava numa festa com 6.000 pessoas na frente da 20, nós trancamos todo aquele bairro, porque a nossa tática era, vamos puxar, a partir da rede social e as novas ferramentas que tu colocou, vamos usar as ferramentas e vamos tirar a galera da Cidade Baixa e vamos fazer a galera vir aqui na periferia, que é o 4º distrito, vamos, então vamos se articular e vamos puxar. Para puxar, nós precisamos criar atrativos para trazer a galera ali. Um dos atrativos é segurança na cidade. Certo? Porque a galera, todo mundo, né, tá apavorado. Nós estávamos 6.000 pessoas, a festa, chegou 9 viaturas. Os caras disseram que não aguentavam mais os 190, porque tinha uma galera bombardeando. Nós fomos a pauta da noite no Cidade não sei o que, 24 horas, não sei o que e tal. Aí os caras chegaram lá, com aquele monte de zoeira e tal, e mandaram desligar tudo. Aí fomos conversar, disse, cara. Aí ele disse, que o sargento disse, não, eu trabalho aqui há 20 e poucos anos e sei tudo que acontece aqui, nada acontece sem eu saber.
Ótimo! Então tu sabe que aqui é extremamente violento. Tu tá vendo algum namorado de cara virada? Tá vendo alguém brigando? Tá vendo? Tá todo mundo rindo. Nós estamos trazendo alegria para cá, certo? É para isso que a gente veio para cá. Então a gente conversou, mas os caras vão continuar tensionando, então vamos fazer teatro para eles. Nós pegamos, combinamos com vocês, a gente abre a rua aqui, vocês passam, e vocês vão fazer o serviço de vocês, e nós vamos tocar a vida, e quem está lá olhando lá que vai dormir, entende? Então, quer dizer, por mais que tenha essa coisa do choque, daqui a pouco, se a gente fosse para o enfrentamento, imagina, eram 6 mil pessoas, daqui a pouco ia dar um caos. E quem é que ia responder por isso? O projeto. Então a gente usou todo esse elemento. Disse para eles, cara, as pessoas que estão aqui, elas não vão fazer nada, porque elas estão aqui por causa das 40 famílias que vão morar aí. Certo? Então, é esse tipo de diálogo, às vezes, que a gente precisa ter com muita calma, muita cautela, assim, para poder, inclusive, mudar a forma que o opressor chega para te oprimir. Né? É óbvio que a gente, na calada da noite, nós levamos um tapa na cara, com certeza. Né? Agora, com 6 mil pessoas, a gente já fica um pouquinho melhor, né? Eu acho que essa questão da interculturalidade dialoga bem assim, com o que o Ezequiel falou, né? Eu até anotei aqui, né? Essa discussão, essa troca entre as diferenças, né? Porque a minha formação cultural é uma, de cada pessoa é diferente. E algumas pessoas têm a oportunidade de ter acesso à cultura, outras pessoas não têm a oportunidade de ter acesso à cultura, mas não quer dizer que essa pessoa não tenha cultura. Ela não tem a determinada cultura, a determinada caixinha. Mas todos nós carregamos cultura na gente. Então, acho que essa interculturalidade que gerou o Ezequiel, eu acho que é bem nesse ponto assim, que a gente tenta dialogar, né? A gente aprender com o outro. E eu também, como indigenista, eu tenho passado por uns momentos muito lindos, assim, que é, por exemplo, chegar numa aldeia onde uma pessoa só fala português e essa pessoa ela não vai estar ali para traduzir tudo que tu tem de necessidade, mas então tu vai te virar. E é impressionante, assim, o quanto a gente se desconstrói nesses processos, assim, estar num local onde ninguém fala português, onde as pessoas ou falam guarani, ou falam, sei lá, terena, e por aí vai. Então, acho que esse processo de interculturalidade perpassa pelo que o Ezequiel está falando, e uma coisa que a Cláudia trouxe também é esses espaços, né, que o MLB, que o Movimento de Mulheres Olga Benário constrói, de estudos, que é um estudo muito embasado, ele é trazido pela cultura, né? Como é que tu conquista um jovem? Como é que tu começa a conquistar as crianças, né? Então tu precisa começar a conquistar essas crianças para uma escola que muitas vezes fechava a porta para ela, para uma escola onde ela não se sentia acolhida, para uma escola que ela não se sentia bem, assim, não sentia que aquele espaço era dela. Então a cultura, ela é uma ferramenta mágica, assim, essa questão cultural, ela é uma ferramenta mágica de aproximação. Nenhuma cultura é completa, a gente tem que estar consciente disso. Eu e Iris não sou completa, nenhum de nós aqui é completo, então a gente vai de partilhas, de troca, de oportunidades de crescimento. E a gente, na Lanceiros Negros, a gente teve uma experiência maravilhosa que no início a gente começou a ter muito pedido de... Aliás, a gente teve muito apoio, assim, muitas pessoas querendo fazer alguma coisa e se aproximar da luta. Então a gente criou o Comitê de Apoio da Lanceiros Negros, que começou então a ser um espaço aberto para trocas, assim. Bom, eu sei lá, eu quero dar aula de Guarani, eu quero dar aula de português, eu quero auxiliar na biblioteca. Então ele começou a ser um espaço, eu quero fazer, tu deve ter chegado, tu fizeste um show lá, né? Talvez organizado pelo comitê, não sei. Não exatamente achar Quem era a pessoa? Gilman Kelps. Sim, mas é também. Então a gente começou a organizar esses espaços culturais. Então o Comitê de Apoio ele funcionou durante todo o tempo, organizando shows culturais, né? Chamando a sociedade, chamando o povo, chamando os vizinhos, chamando os estudantes.
para esse diálogo. E foi muito importante isso, sabe? Na Mulheres Mirabal também é o mesmo processo. E a gente também, né, teve a infelicidade de ter a polícia chegando lá mais de uma vez por causa... o que está acontecendo aqui? Né? Tem som, a gente está escutando algum barulho, é perigo. É uma ocupação, meu Deus, tem som, tem uma banda lá dentro. Então é isso que a Raquel falou. Como é que a gente dialoga com esse policial? Né? A gente tem que dialogar, ressaltando a importância daquela ocupação, que as pessoas estão lá para apoiar. Então, são várias questões que permeiam, assim, né? Mas a gente tem que continuar com essa visão de troca, de convidar pessoas, chamar pessoas. Os shows que a gente tem realizado é show para buscar apoio, para que as pessoas conheçam um pouco da casa, conheçam um pouquinho da ocupação que não conhecem ainda, sabe? Assim que a gente tem conseguido essa ferramenta de aproximação, sabe? E também na Lanceiros Negros essa questão de ter famílias indígenas de 2 povos diferentes, falando 2 línguas diferentes lá dentro, também foi um aprendizado para todas as famílias. É um aprendizado, né? Porque elas continuam lá. Então, acho que é isso, sim. Essa interculturalidade é uma ferramenta de muita escuta que a gente tem que exercitar e de se dispor, assim, a estar aberto para reconhecer o outro, conhecer o outro. As nossas crianças, como o Ezequiel também falou, são, poxa, o nosso maior tesouro, né? São nessas crianças que a gente tem que buscar, são essas crianças que a gente tem que fomentar nelas, instigar nelas as melhores coisas. E dar o acesso à cultura é o melhor que a gente pode fazer para elas, né? Na formação delas. Acho que é isso. Não, só para colocar, que eu também, né, eu havia colocado antes, eu participei de algumas, né, acho que todas as ocupações estão aqui, né, e mais algumas outras, com um grupo que eu toco que chama Latigna Rábia, que é a busca de inspiração exatamente nos zapatistas, de próprio nome, mas praticamente toda a sua, né, suas formas de expressão, tanto visuais, musicais, etc. Mas eu acho interessante assim, só colocar, né, como a gente não é único nisso, né, a gente é parte da nossa existência, da nossa estratégia, nossa política da banda, né, ela se posiciona dessa forma, mas como é interessante que a existência das ocupações ela tem permitido aqui, pelo menos em Porto Alegre, mas acredito que no Brasil todo, talvez vocês possam falar melhor, esse resgate de uma veia contestadora e politicamente ativa das artes, em especial da música, nesse caso que é o Brasil. Porque a gente tem visto isso, né, não só de nós, mas de outros artistas daqui, que têm ido nas ocupações, né, têm colocado seu apoio através da sua arte. Né. No nosso caso, a gente é uma banda que as letras, né, toda a questão de imagem, ela é politicamente engajada, mas alguns nem são tão politicamente engajados no sentido da sua expressão, mas eles se colocam lá como sujeitos ativos, participantes dessa sociedade e reconhecendo o papel das ocupações. E a gente sempre pensa, no nosso caso, assim, o quanto a nossa presença ali, e acredito que isso movimente os outros, estou supondo, né, também atrai a atenção para dialogar, para aprender da experiência que está acontecendo lá. Eu gosto do artista X, sei lá quem, que vai na 20 de novembro. Eu vou lá, né, eu vou hoje, eu gosto de ouvir cumbia, eu vou na cumbia na rua. E a partir dali, de toda essa convivência, desse espaço, né, de 6 mil pessoas convivendo numa loja que não tem abuso, né, contra as mulheres, que não tem violência, e o quanto isso pode despertar, né, e o quanto a gente leva dessa presença nesse momento que a gente está lá. Então, nós como músicos pensamos a partir disso e a gente sempre gosta quando vê que outras bandas também estão fazendo esse circuito que está acontecendo de diálogo. Acho que isso resgata e vai um pouco na linha do que a gente falou antes, né? É uma forma de instigar, de despertar para todas as situações, que seja através da arte. Acho que tem que resgatar esse papel, né, que a arte tem. Então, a gente procura fazer isso. Então, me permito um segundinho, uma propaganda da Lívia lá no fundo. Dia 1º de novembro, nós vamos ocupar o Salão de Atos da URGS com a Latigna Rábia, né? Então, você está todo mundo convidado aqui para conhecer o nosso trabalho, né? O projeto Som no Salão, um projeto que abre oportunidade para as bandas independentes, autorais. A gente foi contemplado aí depois de 4 anos, né, de insistência, então,
E vamos levar um pouco dessa dinâmica lá também pro Salão de Artes da URGS, acho um pouco isso, pegar esses espaços nobres aqui da universidade e também se faz presente, certo? E antes que tu falou do conto, eu tenho uma versão em quadrinhos dele aqui, eu posso te passar depois. Olha só, a gente está com um tempo assim, super estourado em relação ao previamente combinado, que era até às 5. Eu tenho um complexo de quando faço mediação de mesa, de querer terminar com o máximo de público possível, né? E não ter aquela coisa de a gente se estender, porque os assuntos são infinitos, né? Então, vou tomar liberdade de encaminhar o encerramento. Acho que todos têm aqui possibilidades de conexão via um conjunto de alternativas cada vez maior. Vou pedir para a gente retomar só uma fala final de vocês, né? Já agradecendo de saída ao professor Marcelo, fica o convite dele para a ocupação do salão. E, enfim, uma palavra de vocês de encerramento, um toque, um convite. Não, o que eu queria fazer, na verdade, foi uma experiência muito boa encontrar vocês, Ezequiel, Cláudia, Iris e Marcelo, também fazer um convite para que a comunidade das ocupações e também a comunidade em geral, né, visite assim, a produção artística feita na universidade, nos seus equipamentos, que seja a Pinacoteca, aqui na própria URGS. Atualmente tem uma exposição que tem muito a ver com esse tema do CIT, né, e agora América Latina, né, que é um pouco sobre a Bienal Sul, que é pensar essa Bienal esparramada, digamos, da questão do Sul, e acho que seria muito legal, assim, se a gente conseguisse, assim, fazer, propiciar a visita de vocês lá no planetário, né, tem uma instalação muito linda, assim, para as crianças principalmente, né, aqui na reitoria, subir as escadas da reitoria, que é um negócio meio monumental, assim, tal, salão de festas ali, e ao mesmo tempo chegar lá e ver um pouco essas duas instalações que estão ali, né. No Instituto de Artes, assim, a gente abre todos os meses exposições de professores, de artistas, alunos e coisas assim, e proximamente vai ter uma exposição sobre paisagem relacionada, por exemplo, com os artistas e professores que trabalham as questões ambientais, desde a instalação do Instituto de Artes, que tem 108 anos no Instituto. Então, eu queria também fazer esse convite para que vocês a gente possa fazer essa permeabilidade, sociedade, instituição, né, numa via de mão dupla, né, e dizer que foi muito gratificante. Eu acho que o grande caminho que a gente tem agora é justamente trabalhar nesse processo de descriminalização das demandas sociais. Então, ele já agradeceu, então... Galera, eu acho que a gente não se despede, a gente se encontra por aí, né? Porque senão não tem graça a brincadeira. E dizer que a gente tem, só para deixar aqui, a gente fez uma conversa, tem feito, Marcelo, uma conversa aí com a gurizada do hip hop, porque na realidade a galera meio que se afastou um pouco em função da questão da pauta do funk e tal, e a gente fez algumas discussões aí e dizendo pra galera, retoma a vida, entende? Volta, vamos embora. Então a galera tá num gás aí de novo e tá voltando, e com isso, né, que é, tipo, essa coisa mais de trabalhar a proteção da nossa periferia, cuidar da nossa periferia, né, a contra-ostentação, né, então, só deixar esse recado, assim, dizer que está acontecendo isso, e convidar você, a gente está aberto, todas as ocupações de tomar, todas as ocupações e tal, então aí, tem a Violeta, que a galera não está aqui, mas é aqui na Ramiro, é uma ocupa cultural, né? Então acho bem massa, a galera ali, né? Bem massa e tal. Então aí, muita luta para nós, né? E não tem muita folga. Quem tá afim não tem muita folga, né? Como diz a galera, não tem mimimi. Primeiramente, queria agradecer também pelo espaço, pelo convite, né? Em nome da Mirabal, em nome de todas as mulheres, né? Que fazem essa luta aí. E também falando que a gente vai começar, deixando aqui um recadinho, um convite também para curtir a nossa página, primeiramente no Facebook. A gente está programando um festival, aí, um pequeno festival menor um pouquinho do que aquele lá, o primeiro,
para celebrar um ano de Mirabal, né, de ocupação, né, e de resistência feminina. E também a gente vai começar, a gente está elaborando um curso para quem quiser, porque como tem muita universidade, muitos alunos lá conhecendo, fazendo estudo com a gente e tem se formou várias conversas, várias rodas de conversa em relação a isso. A gente está pensando, está colocando em prática que a gente vai começar a fazer um curso, assim. Daí a gente vai dar maiores detalhes, assim, na página, a gente vai divulgar direitinho como é que vai ser, né, que é um curso sobre revolução e outras coisas, como acontece, enfim, sobre vários assuntos, né, como funciona a Olga Benário também, né, como se a gente se articula, como que a gente se organiza. A gente vai estar dando um pequeno curso sobre isso, assim, até para ajudar também para trazer finanças para casa, né, que a gente se autossustenta, assim, né, de doações e tal. Aí a gente está procurando fazer várias coisas culturais também e também politicamente para, enfim, para passar a nossa ideia, né, e para aprender também. Então fica aí o convite, né, a todos que quiser também, professores, ajudar a gente nesse processo aí do curso. Eu acho que vai ser muito legal. E é isso aí, gente. Muito obrigada. A Mirabal está aí à disposição para quem quiser lá conhecer o nosso trabalho. Está aí na página do Facebook também. E vão lá, conheçam o nosso trabalho, né? Somem a nossa luta, porque ela é bem importante. Muito obrigada. Bom, gente, então, assim, agradecer quem ficou até o final, né? Eu sei que continua. Mas agradecer, assim, essa mesa, né, essas falas maravilhosas, né, o convite e os processos de troca, assim, da gente, né. Reforçar o convite do pessoal que está aqui para ir conhecer essas ocupações. Quem já conhece, então, né, voltar. Esse caminho segue, é uma luta constante, é diário. Então, fica assim o convite não só para participar dos shows, né, mas para conhecer de fato como é que funciona, se pode ajudar, se não pode ajudar. Esse curso que a Cláudia falou, acho que vai ser bem interessante, assim, para a luta das mulheres, né, empoderamento. Então, acho que dá para ir lá, dá para conhecer como é que vai ser a programação. A gente está montando ainda, né, mas daqui a pouco já vai ser divulgado bonitinho lá e tal. Tem alguns shows que a gente está programando também para acontecer. Quem quiser também ir até as famílias da Lanceiros Negros, também a gente pode estar conversando. Acho que é um processo de construção mesmo, né? Se desconstruir, seguir construindo, avançando, porque a luta ela não para, as demandas não param. E infelizmente, né, a gente está num período desse país que é de tentativa de retrocesso. A gente está aqui para dizer que a gente está resistindo, que tem que seguir, que tem que ocupar, que tem muito prédio vazio, que tem muita gente na rua e isso não pode seguir assim. Que a luta é forte, é diária e que a gente continua aqui para conversar com vocês. Quem quiser se aproximar mais, vamos que vamos. Dali. O pessoal vai puxar o microfone para fazer um convite, mais um, né? Então, convites. A partir de amanhã inicia o 12º ENAMPEG, que é o Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. Então a gente vai ter atividades de quinta amanhã até domingo, né? Algumas conferências aqui na Salão de Atos da URGS. A gente cometeu a ousadia, a organização aceitou a sugestão de a gente colocar um índio para fazer a conferência de abertura. Infelizmente ele perdeu o voo, por questão não dele, né, mas por uma questão de visto. Ele vinha da Venezuela, não vai poder chegar a tempo da conferência de abertura amanhã, mas vai estar aqui no sábado. Então quem puder acompanhar a programação é ENAMPEG, uma programação bem legal, e o professor José Ángel Quinteiro faz uma fala sobre territorialidade a partir da cosmovivência indígena, bastante inspiradora, certo? Então, todo mundo convidado. Obrigado. Bem, encerramos assim. Muito obrigado. Um agradecimento. Agradeço a minha amiga lá, professora Daniela, que me fez o convite, foi lá na Mirabal nos convidar. Muito obrigada pelo convite.